A paz do Senhor, povo de Deus, glória a Deus. Sejam bem-vindos ao canal Bíblia com Propósito. Hoje estamos aqui iniciando um novo quadro aqui nesse canal para falarmos e comentarmos e aprendermos juntos sobre a EBD, né? Escola Bíblica Dominical. Já estamos no terceiro trimestre do ano de 2025 e estamos aqui já com a revista do terceiro trimestre. E o título se diz assim, ó, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Vamos estar vendo aqui um outro ângulo sobre a vida de Jesus Cristo, com um dos seus discípulos mais aproximados da vida de Jesus, que é João, né? E aqui do livro da Escola EBD vai falar sobre milagres, ensinamento e a promessa da vida eterna. Então, vamos junto, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar a lição 1, ela vai ser dada no dia 6 de julho de 2025. O título diz assim, João, o discípulo amado de Cristo. O texto áureo. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Quem não gostaria de estar no peito de Jesus comentando sobre a sua vida, né? Eu me imagino quando entro em oração, quando entro na palavra de Deus, eu imagino eu e Jesus sentado no sofá, batendo um papo, né? E João aqui no peito de Jesus. Olha que, que, que privilégio que João teve aqui, né? Verdade aplicada. Pela revelação das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, vivamos no presente século como referência de amor a Deus e ao próximo. Ou seja, né, quando Jesus deu a vida na cruz do Calvário, nós vivamos na graça hoje. E hoje nós vivemos nesse tempo uma referência de amor de Deus, né? Aqui é a verdade aplicada ao próximo. Então nós temos o privilégio de viver hoje e saber da palavra dele, né? E saber do amor de Deus por nós. Objetivos da lição: saber que seguir Jesus gera transformação de caráter, né? Vai que beleza, né? Segundo objetivo aqui, ó, ressaltar a fidelidade de João como discípulo de Deus. O terceiro objetivo, reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade em amor, né? Então vamos abordar esses objetivos aqui nesta lição. O texto de referência está em Mateus capítulo 4, versículo 21. E adiando-se dali, viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João e seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Agora João capítulo 19, versículo 26 vai falar: Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João capítulo 21, versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu quem era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, abre parênteses aqui, né? Fecha parênteses, e lançou-se ao mar. Então, né, comentando sobre um pouco desse texto de referência aqui, Jesus se aproximou dos irmãos, né, de Tiago e de João, e os chamou eles para o seu ministério, né? E João, no capítulo 19 aqui, 26 e 27, os versículos, vai falar sobre quando Jesus estava sendo crucificado, né? Quando estava indo crucificado e Jesus viu a sua mãe ali, acredito, vendo a sua mãe triste de ver o seu filho indo para a cruz, né, do Calvário.
Imagine Jesus falando para você que você é filho de Maria e que Maria é sua mãe, né? Vindo da parte de Jesus. Jesus amava bastante João, ao ponto de poder enxergar que ele era o seu irmão mais próximo. E o último versículo aqui, né, de João, capítulo 21, versículo 7, né, eles estavam pescando ali, né, os seus discípulos. E viu que passou a noite inteira, não conseguiram pescar nada, e Jesus lance, né, a rede novamente, né, e eles conseguiram puxar bastantes peixes, até que a quem Jesus amava, conforme a palavra de Deus fala, no caso João, fala: Pedro, é Jesus, é o Senhor. E João consegue reconhecer que era Jesus, né? E Pedro logo estava nu ali, cobriu-se com a sua túnica, né? Então João conseguiu reconhecer o seu irmão, né? Jesus. Olha que maravilhosa palavra, né? Então vamos entrar aqui na lição. Então, os hinos sugeridos aqui, né, os 26, o 197 e o 214, né? Eu gosto daquele hino de número 26, que vai falar aqui, ó. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspis e as ruas de ouro e cristal, oh glória! Que glorioso é pensar, né? Nós na Nova Jerusalém, né? Como a formosa Jerusalém é o título desse hino, né? Como será gostoso a gente poder estar ali junto com os seus discípulos, junto com Jesus, podendo estar do seu lado. Que maravilhoso esse hino aqui, né? Então, enquanto Jesus não volta, vamos estar aprendendo um pouco da palavra dele aqui, ó, motivo de oração, né? Ore para os crentes em Jesus sejam abundantes no amor ao próximo, né? Então, quero convidar você aqui agora para estarmos orando por esse motivo, né? Para sermos abundantes no amor ao próximo, né? Curve sua cabeça, coloca a mão no coração e fala assim com o Pai. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e que o Senhor possa abrir os nossos corações, os nossos entendimentos, ó Pai, para que possamos estarmos aqui aprendendo um pouco da Tua palavra. Pai amado, Pai querido, abre os nossos corações, Pai, para o nosso amor ao próximo, que nós possamos enxergar os nossos defeitos, que nós possamos melhorar e sempre podermos abraçar aqueles que estão ao nosso redor, aquelas pessoas, ó Pai amado, Pai querido, nossos inimigos, Pai, que possamos amar aquelas pessoas, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Fique conosco e desde já te agradeço. Amém. Então, né, a introdução aqui desta lição vai dizer o seguinte, né? Nesta lição estudaremos a caminhada do jovem João, filho de Zebedeu, discípulo e mais tarde apóstolo de Jesus, descrito como o discípulo amado. João viveu até a avançada idade, depois de receber de Deus a revelação do livro do Apocalipse. Ele também ficou conhecido como apóstolo do amor, né? Acredito que de tanto andar com Jesus ali, ele aprendeu a amar ao próximo, né? Vamos ver como que eram as características de João, né? Vamos ver aqui, ó. Tópico 1, né? O jovem João, filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. João e Tiago eram os pescadores e estavam reparando suas sedes de pesca quando foram chamados por Jesus. Os dois irmãos imediatamente deixaram tudo, inclusive seu pai, e passaram a seguir o mestre, né? Está em Mateus capítulo 4, versículo 22 ali. Então vimos Jesus aqui chamar dois pescadores para o seguir, né? Jesus aqui ele é inteligente
porque ele usa aquelas pessoas que conseguem pegar vários peixes, mas aqui ele vai ensinar aos irmãos aqui, a família aqui, né, a pescar pessoas, a pescar, como fala aqui ó, na palavra de Deus. Venham comigo, né, versículo 19, e eu ensinarei vocês a pescar gente, né? E então eles largaram tudo ali e o seguiu, né? Para poder estar fazendo a obra de Deus e poder caminhar e aprender com Jesus. Vamos para o tópico 1.1 aqui, ó. Dois jovens impetuosos, né? O que quer dizer impetuoso? É jovens que se irrita fácil, é, que ele quer agir no momento, né? Às vezes nos colocamos assim, em situações que você age por impulsão, né? Você não quer ficar quieto, você quer agir logo para resolver logo. E um impetuoso também quer dizer que se irrita fácil, né? Uma pessoa que é fácil de se irritar sozinha, né? Com coisas que você ouve. Então, são dois jovens impetuosos aqui, ó. João esteve presente em eventos marcantes da vida terrena de Jesus. Em alguns momentos, ele chegou a revelar um caráter impetuoso, como quando a estadia de Jesus numa aldeia de Samaria foi recusada. Está em Lucas 9, versículo 53. João e Tiago logo disseram ao mestre: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez, né? O mestre, no entanto, os advertiu que não veio para destruir as almas, mas para salvá-las do inferno, né? Ou seja, ali eles estavam irados porque Jesus foi recusado a ficar em Samaria ali, né? E ele agiu rapidamente. Ah, Jesus está sendo recusado? Como assim, né? Não, quer que a gente ore para que caia alguma coisa de ruim na vida dessas pessoas, né? Aí Jesus não veio para destruir almas, né? E aqui o comentarista fala: os samaritanos eram um espinho especial na carne dos judeus. Eles eram os descendentes da tribo mista com que Sargão II da Síria havia repovoado Samaria depois da queda do reino de Israel, em 722 a.C. E como tais não eram de fato judeus de raça, mas eles adotaram as formas judaicas de adoração e liam a Torá dos judeus. E quando após o retorno do exílio, os judeus rejeitaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução das ruínas, e a animosidade se intensificou consideravelmente nesse incidente, e rudeza samaritana suscitou a ira dos filhos do trovão, que queriam permissão para retribuir com juros. Depois de nós lermos esse tópico 1.1 aqui, esses dois jovens, né, eles se iraram com Samaria porque Jesus era para passar uma estadia ali, e eles recusaram Jesus porque Jesus já era judeu, né? E, e, e os samaritanos não se davam muito com os judeus, né? Então eles ficaram irados por desprezar Jesus ali naquela hora. E ele fala: Senhor, quer que a gente diga que desça fogo dos céus e os consuma, né? Ou seja, quer que a gente fala que algo de ruim vai acontecer? Aí Jesus fala: não precisa. Não, ele não veio para destruir almas, né? Jesus é amor. Jesus estava ensinando dois jovens ali a pensar diferente, né? Porque eles eram impetuosos, eles agiam por ver algo que não estava agradando a eles, e eles queriam fazer algo para que tivesse um castigo, né? Então, né, vamos para o tópico 1.2 aqui, ó, filhos de trovão, né?
Ao selecionar seus 12 discípulos, o mestre chamou João e Tiago de filhos de trovão, está em Marcos 3,17. Os filhos de Zebedeu foram assim chamados devido à sua personalidade impulsiva e forte, né? Então eles eram impulsivos e forte no sentido de querer fazer algo para que eles não ficassem irados, né? Aí ele continua aqui, ó. Contudo, ao longo de sua caminhada com Jesus, vamos observar que João aprendeu o significado do amor de Deus, tendo seu caráter transformado. Olha só que glória, né? Às vezes, eu me coloco aqui também porque quando eu não conhecia tanta intimidade com Jesus, a gente era de certo meio que rebelde, né? Como assim, Maurício, rebelde? É meio que falar da boca para fora, não pensar no que você está dizendo, não pensar que está desagradando algumas palavras a Deus, está desagradando alguns pensamentos a Deus. Então, João teve o privilégio de andar com Jesus do lado, aprendendo do seu amor, aprendendo do amor de Deus. A partir do momento que a gente começa a andar, a entender um pouco da cabeça de Jesus, por incrível que pareça, é milagre de Deus, a transformação que Deus faz na sua vida. Às vezes nós nos colocamos no mesmo sentido de João aqui, né? Impulsivo e forte, né? Querer agir por conta própria, né? Querer julgar com as próprias mãos. E ele andou do lado de Jesus ali e viu que Jesus era amor, viu que ele era o Filho de Deus e que Deus é amor. Quando você aceita Deus na sua vida como seu único e salvador, há transformação em você. Há transformação em você, nas suas atitudes, né? Aquela pessoa que te enxergava antes e que te enxerga agora ao ver você andando nos caminhos de Jesus, é diferente. As suas atitudes é diferente no serviço, as atitudes na sua casa é diferente. O ensinamento que você passa para os outros é diferente quando você anda com Jesus. Você para de falar palavrão, você para de fazer certas coisas que não agrada a Deus no sentido do seu casamento, de ver certas coisas na televisão que não agrega nada na sua vida, né? Então você vê restrições que você acaba deixando de lado porque você acaba vendo que não é certo. E era a mesma coisa que João aqui. Ele viu que no momento que ele estava andando com Jesus estava ensinando ele a como se comportar no meio do povo, né? Porque ele era o seu discípulo e escolhido como irmão de Jesus. Ele vai falar aqui que certa hora, certo momento, ele chegou para Maria, falando assim, olha, ali está seu filho, né? Falando para Maria e falando para João, ó, aqui está sua mãe, João. Então, é um comportamento que quando você aceita Jesus na sua vida, tudo muda, tudo muda. Então, quando você aceita a seguir Jesus, a transformação vem junto, né? Porque Deus não vai olhar o que você fez. Você pode ser a pessoa mais irritada, você pode ser a pessoa mais insensível, você pode ser a pessoa que se ira fácil, né? Por qualquer coisinha. Para as outras pessoas, você pode ser a pessoa que... Sabe aquela pessoa que você não quer perto, mas Jesus te convida. Jesus não está fazendo acepção de pessoas aqui. Quem é rico, quem é pobre, quem, quem, quem é manso, quem se ira fácil. Não, ele quer você, do seu jeito, né? Com as suas características próprias. Ele quer poder te moldar para servir, né? Então, quando você aceita Jesus e você
quer segui-lo de maneiras que você deixa ele entrar na sua vida, Deus vai te moldando cada vez mais, né? Que glória, né? E é isso que ele está fazendo com João aqui, né? 1.3 aqui, o perigo de se achar superior. João era um homem intenso em sua fé. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos peregrinavam pela Galiléia, João disse ao mestre que um homem estava expulsando demônios pelo poder de seu nome. Está em Marcos 9, versículo 38. Mas eles os proibiram de fazer isto, porque não era um dos seus 12 discípulos. Convém notar que a postura adotada por João estava equivocada. Trata-se de um alerta também para nossos dias sobre a tendência de diminuir ou desprezar o ministério, então, e exercido por outros. Essa atitude não granjeou simpatia de Jesus, que o adverte dizendo para que não o proíbes. Jesus diz que quem não é contra ele é por ele. Está em Marcos, capítulo 9, do versículo 39 ao 40. Vemos aqui no 1.3 que os seus discípulos peregrinavam ali pela Galiléia e viram um homem expulsando o demônio em nome de Jesus, né? E não era um dos seus discípulos fazendo isso. E eles ficou irado ali, né? Ficaram irados porque não era um deles. E chegou Jesus e disse: Mestre, olha, tem alguém que não é de um dos nossos que está expulsando demônios em seu nome. Então Jesus mostra para João aqui que ele estava equivocado. Que ele estava equivocado e ele estava julgando pela aparência, que não era um deles, né? E ele fala aqui, ó. João estava equivocado de um alerta também para nossos dias sobre a tendência de diminuir ou desprezar o ministério, né? Ou seja, a gente às vezes despreza o ministério por julgar certa pessoa que está no púlpito pela sua aparência, por julgar por às vezes por atitudes que acabam fazendo e só você conhece, né? Só que você não sabe a intimidade que ele tem com Jesus. Será que ele é capaz de expulsar demônios? E aqui se trata disso. Jesus fala aqui, ó, Jesus diz que quem não é contra ele é por ele. Por mais que a pessoa erre, peque, é claro que a gente tem que vigiar nessas coisas. Não é o foco aqui isso. A gente tem que vigiar, sim, para subir em púlpitos. Se a gente quer pregar a palavra de Deus, temos que ser exemplos. Quando você vê alguém subindo em púlpito ou fazendo algo de extraordinário, que é de expulsar demônios, é de curar, é de dar uma palavra de prosperidade e assim, você não pode julgar essa pessoa, porque ele está fazendo um papel que às vezes você nunca fez, né? Então a gente não pode desprezar essa pessoa por estar fazendo um papel de discípulo, estar fazendo um papel de poder estar abençoando alguém em nome de Jesus, né? Então aprendemos aqui, quando João estava andando do seu lado, Jesus teve a oportunidade de aprender isso e de escutar essas palavras vindas de Jesus, né? Glória a Deus por isso, né? Por ele estar ali e por nós hoje podermos estar aqui ouvindo e vendo essa palavra abençoada que nos traz mais ânimo, porque às vezes nós mesmos julgamos outras pessoas por aí no nosso ministério, que às vezes ele só está fazendo a obra de Deus. Deixa continuar o ministério de Jesus. Essa obra não é nossa, essa obra é de Jesus, né? Deixa eu ler o comentário do comentarista aqui. Ele fala assim, ó. Muitos têm sido como os discípulos, dispostos a calar aqueles homens que têm conseguido pregar o arrependimento em nome do Senhor Jesus Cristo aos pecadores. Então tome cuidado para que você não seja uma dessas pessoas que quer calar
a voz de quem está sendo discípulo de Jesus, de levar o arrependimento para aquelas pessoas, né? Então, deixe ela fazer a obra de Deus. Se você não consegue, deixa a outra pessoa fazer. Não atrapalhe, né? Não atrapalhe o ministério do Senhor. Aprendemos isso hoje aqui, ó. Continuando aqui, ó. Somente porque não seguem juntamente com eles, né? O Senhor culpa os apóstolos, lembrando-lhe que aqueles que operam milagres em seu nome não podem causar danos à sua causa. Se pecadores são levados ao arrependimento, a crerem no Salvador e o levarem uma vida sóbria, justa e santa, então vemos que o Senhor é quem está trabalhando por intermédio de tal pregador. Ou seja, por mais que você conheça alguém que você está julgando, você assim, nossa, mas como assim essa pessoa está pregando isso? Como assim essa pessoa está ensinando isso? Mas você não sabe nos outros corações que está ouvindo essa pessoa. Às vezes essa pessoa que está pregando a palavra de Deus, que você conhece a vida desse pregador, está tocando em algum coração intermédio pelo Espírito Santo que vai trazer arrependimento e a crerem na palavra de Jesus e no Salvador, né? É isso que o comentarista está falando aqui, ó. Você tem que vigiar nas suas atitudes de não julgar certas pessoas, porque às vezes você vai querer tirar uma satisfação com ela, com a pessoa que está pregando a palavra de Deus. Só, mas você não tem poder para expulsar demônios. Olha, você não tem parâmetros de estar falando isso para certas pessoas, porque você vem de vez em quando na casa do Senhor. Oh, espera um pouco. Quem está falando isso, quando você está falando com alguém, quando essa pessoa está falando com alguém, é, é o Espírito Santo tocando na vida dessa pessoa, para que a outra pessoa que está ouvindo, ela se arrependa do pecado, né? Louva a Deus por Jesus, por João estar aprendendo isso com o melhor mestre dos mestres, que é Jesus, né? Tópico 2. O discípulo amado. O amor de Jesus contagiou João de tal maneira que ele passou de filho do trovão a apóstolo do amor, sendo inclusive citado como discípulo a quem Jesus amava. 2.1 João e o Mestre. João solidificou sua amizade com Jesus, destacando-se por sua proximidade com o Mestre. Bem como Pedro e Tiago, podemos ver isso em três momentos específicos, quando apenas Pedro, Tiago e João estavam com Jesus na ressurreição da filha de Jairo. Está em Marcos capítulo 5, 37. Na transfiguração de Jesus e no Getsemane, quando Jesus foi traído. Então, vimos aqui que João ele solidifica essa amizade com Jesus, né? Porque ele vai falar aqui, ó, no 2.1, no tópico 2.1, que Tiago, Pedro e João eram as pessoas que estavam sempre do lado de Jesus, né? Ele vai falar aqui, ó, que na transfiguração de Jesus, né, eles estavam ali, na ressurreição da filha de Jairo, eles estavam junto com Jesus, e no Getsemane, quando Jesus foi traído, eles estavam junto ali no Getsemane. E o comentarista fala aqui que é oportuno pontuar que a Bíblia não apresenta razão para o Senhor Jesus escolher Pedro, Tiago e João para acompanhar. Então a Bíblia não vai nos falar em lugar nenhum por que esses três estavam sempre do lado de Jesus, né? Só que também ele fala que outro ponto interessante ressaltar é que mesmo em relação a esses três discípulos que formavam um grupo, né, mais próximo, mais íntimos de Jesus, as escrituras não omitem, né, ou seja,
as escrituras de Deus, ela mostra claramente aqui que indicam mesmo ainda estavam em processo de aperfeiçoamento e formação como os demais, ou seja, que esses três estavam em formação, né, e em aprendizado com Jesus. Os dois pensaram em orar para que o fogo caísse, né? Então Tiago e João aqui, né, os irmãos, eles pensaram em falar para aquelas pessoas que recusaram Jesus em Samaria, como a gente viu no tópico 1, que caísse fogo do céu, né? A Bíblia vai falar claramente sobre essas duas pessoas. E, e vai falar que também achavam que tinha autoridade para proibir que outros usassem o nome de Jesus, né? E a mãe de Tiago e João pediu a Jesus que no futuro seus filhos tivessem um lugar de destaque no reino deles, né? Ou seja, por Jesus, por João e Tiago estar sempre seguindo, aprendendo de Deus, a mãe deles queriam que eles tivessem um lugar de destaque para eles ali, né? Então, é uma coisa de se pensar aqui, porque às vezes nós estamos seguindo a Jesus e nós nos colocamos no pedestal, né? Só porque a gente segue Jesus, as outras pessoas vão enxergar você que você é a última bolacha do pacote. Só porque você segue Jesus, você é a pessoa que que tem que dar exemplo, né? Só que aqui não, ó. Seus filhos tivessem um lugar em destaque. Os três dormiram no Getsemane. Pedro negou conhecer Jesus. Os três também fugiram quando o mestre foi preso. Ou seja, teve momentos na vida desses jovens que quando Jesus passou apertado, eles, caíram fora. E nos colocamos em certas situações assim também, que às vezes nós agimos por conta própria, que nós esquecemos que estamos na presença de Jesus, né? Você esquece que está na presença de Deus, ao invés de você fazer o certo, ao invés de você fazer o que Deus está te mandando, você faz o incorreto, você peca, né? Você não está pensando em Deus, você não está pensando em Jesus, você não está pensando no que Deus tem preparado para você, né? Até aquelas pessoas que estavam do lado de Jesus, aprendendo com Jesus, às vezes errava, entende? E isso que vimos aqui. Tópico 2.2, né? Vamos ler aqui, ó. João foi impactado pelo amor do mestre. João era ainda bem jovem quando passou a seguir Jesus, de quem se tornou muito amado. Ora, abre parênteses aqui, né? Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, fecha parênteses. Em João 13:23, certamente esse amor impactou o jovem discípulo ao longo de toda a sua jornada na terra, de tal maneira que o amor se tornou atônico de sua mensagem à vida. Abre parênteses. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Fecha parênteses aqui, ó. Em 1 João 4, versículo 8, o apóstolo Paulo falou sobre o desenvolver essa semelhança com o Senhor. Abre parênteses. Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado, e andai em amor, como também Cristo vos amou. João é impactado pelo amor de Jesus, né? Porque quem vai falar aqui que em João 13:23, a quem Jesus amava, né? Mas como assim, Maurílio, a quem Jesus amava? Então quer dizer que Jesus só amava João? Não, não, espera aí que o comentarista aqui fala. É como você dissesse que eu sou mais amado que os outros. É porque você
está vendo a transformação que Jesus fez em sua vida, né? A partir do momento que você aceita Jesus e está vendo uma transformação extraordinária, uma transformação que realmente moldou a sua vida, é o amor de Jesus em você, é um sentimento, não é um sentimento de arrogância que você está falando que você é o mais amado dentre os outros. Não é, você não está sendo arrogante. Você não, tenho 4 irmãos e para o meu pai eu sou o mais amado dele. Não é por você estar fazendo o que o seu pai sempre pede, né? Você não está sendo um filho que sai dos caminhos, que desobedece o pai. É a mesma forma aqui. É o mesmo conceito. Jesus ensinou João aprendeu com Jesus a andar nos seus caminhos e amar como Jesus amou. Entende? O seu faça o que eu estou te falando. Aprenda comigo. Se você aprender comigo, você vai ser amado. E você vai aprender a amar. A partir do momento que você aprende o que é amor, você vai conseguir transbordar esse amor, né? Ou seja, amar é o amor pela palavra, é o amor materializado das escrituras. A partir do momento que você lê, busca as escrituras, é um relacionamento ali, ó. Você amando Deus, Jesus e Jesus te amando. Ponto. Né? É um relacionamento, o comentarista vai falar assim, ó, é um relacionamento transformador com Jesus Cristo, de tal forma que recebe a glória. A partir do momento que esse amor é visto em você, essa mudança que há em você, ele recebe com ele ali na glória, né? Porque ele vê o seu empenho por ele vê o seu coração que você tem por ele vê o seu amor, né? Ele consegue enxergar o seu amor por ele, em você buscar a palavra dele, em você poder aprender. A partir do momento que você tem intimidade com ele bastante, você fala com Jesus, você fala com o Pai, de qualquer coisa, qualquer aspecto da sua vida, né? Porque você confia nele, você ama ele, né? Você ama o seu pai. É como o nosso pai aqui terreno, você ama o seu pai e sua mãe, porque eles sempre te ensinaram os caminhos certos, né? Então tem coisas que você só vai aprender depois de adulto, conforme a palavra de Deus ensina. Então vamos para o tópico 2.3 aqui, né? O título diz assim, ó, João ouvia o mestre. João seguiu, amou e imitou o mestre, de quem se tornou amigo próximo. No momento da ceia, ele acabou sendo o porta-voz dos demais quando Jesus revelou que quem deles o trairia. João estava reclinado no peito de Jesus e Pedro sinalizou para que ele perguntasse ao mestre quem seria o traidor. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhes: Senhor, quem é? Né? Está em João capítulo 13, versículo 25. Deixa eu dar uma explicação rápida aqui desse tópico aqui, né? Então vimos que João ouvia o mestre, ele amava, o imitava ao mestre. João tinha uma certa intimidade já com o mestre por períodos que foi passado na sua vida junto com o mestre, junto com Jesus, e ele pegou algumas das características de Jesus, né? E vimos aqui que ele foi o porta-voz para quem falou para Jesus que um dos seus discípulos estava traindo. E logo dessa notícia triste para passar para Jesus que um dos seus discípulos estava traindo, João se declina no peito de Jesus falando: Senhor, é a mesma coisa que você chegar no seu amigo, falar que um ente querido morreu,
ou falar alguma notícia triste que estava acontecendo, que aconteceu com ele. E João é esse sentimento que ele teve aqui: Senhor, alguém, um dos seus está te traindo, né? E Pedro, ele sinaliza, acredito eu, que ele levanta a mão e fala para Jesus: Senhor, quem é? E todos nós sabemos que foi Judas, né? Ali, quem traiu. No versículo 26, e Jesus fala assim: é aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. E em seguida pegou o pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, né? Então vimos que mesmo assim que estava que tem traído Jesus, Judas tem traído Jesus, Jesus foi lá humildemente, com amor, falando, dando um pedaço de pão com molho, né? Para saciar a fome dele ali. E foi por amor. Jesus fez aquilo por amor, porque ele já sabia que Judas o iria trair, né? E João, ele ouve essas palavras que Jesus tem feito e ele pega para ele. Então, vimos aqui que mesmo Jesus sendo traído, ele ama o seu povo, né? Deu um pedaço de pão. Mesmo, ao mesmo tempo de você estar traindo Jesus, estar pecando, estar buscando outras fontes, Jesus ainda sim, ele tem te alimentado, ele tem te dado a vida, né? Ele só está esperando você bater na porta dele para você voltar para ele. E João pega esse amor, ele ouve essas palavras de Jesus e ele entende um pouco ali que o Espírito Santo tem tocado nele, que demonstrando amor, demonstrando afeto por aquela pessoa que está ao seu redor, né? Que aprendizado, né? Que João acaba captando isso de Jesus, né? O amor ao próximo. Aqui vai ensinar, é o que eu ensinei aqui, né? Depois do tópico 2.13, que é o amor de Jesus contagiou de tal maneira que ele passou de ser de filho de trovão ao apóstolo do amor, porque ele capta esse amor que Jesus tem até para aqueles pecadores, né? Até os cuidados que Jesus tem para aquele que estava traindo simplesmente e deu um pedaço de pão ainda. Que ainda assim Jesus é a nossa fonte de alimento, né? Quando nós buscamos a palavra dele, a nossa alma, o nosso pensamento, o nosso espírito é tão bom que você parece que está leve, está em paz com Jesus Cristo, né? Tópico 3 aqui, né? Diz o título assim, ó, João, o apóstolo do amor. Além dos versículos que registram aparente o discípulo a quem Jesus amava, fecha parênteses aqui, né? Temos no Evangelho de João o texto que podemos identificar como texto áureo, né? O texto áureo aqui, ó, vai falar em João capítulo 13, 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus, né? Já vou falar para você, né? Porque que ele citou aqui no tópico 3. Continuando no tópico 3 aqui, ó. Ou um dos, né? João 3,16, nas duas primeiras epístolas atribuídas a João, é frequente a menção ao amor de Deus e de uns para com os outros. Neste tópico, veremos que o apóstolo expressou o amor em seus escritos e no cuidado com Maria. Bom, vamos explicar rapidamente aqui esse tópico 3 aqui e depois a gente vai falar no 3.1 aqui do cuidado de Maria. Nesse tópico 3 aqui, ele fala claramente que o apóstolo, nas epístolas de João, ele fala claramente sobre o amor de Deus e sobre a transformação que ele teve, né? Vem mostrando as escrituras
que, conforme o texto áureo, quando você declina no peito de alguém, é que você tem muito amor por essa pessoa, né? E é isso o texto áureo, né? Que estava reclinando no peito de Jesus, ou seja, ele demonstrava o amor dele para Deus. Quando você está com uma pessoa que você ama tanto, você confia tanto, você fala o que você está pensando, você desabafa para aquela pessoa, você chora na frente daquela pessoa, você você declina no seu peito e porque você ama tanto essa pessoa que que essa pessoa confia em você e essa pessoa vê que você tem amor, que você tem afeto por ela, né? E ainda vai falar em João 3,16 aqui, ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Né? É um versículo muito conhecido aqui, só que ele dá muita ênfase no amor de Deus e no amor de seu Filho, né? Porque qual pai que dá o seu filho para morrer pelos outros, né? Então ele demonstra esse amor, ele traz esse amor que ele tinha por Jesus e dá em palavras aqui para nós que possamos entender isso, né? Então João tem uma certa intimidade com Jesus aqui, que ele teve com Jesus, que ele demonstra isso para nós, para vidas que leem a palavra e entendem isso, né? O tópico 3.1, né? Agora nós vai falar do cuidado que João tinha com Maria, né? João cuidou de Maria. João, que antes presenciou os milagres de Jesus, agora estava ao pé da cruz, imóvel juntamente com Maria. Ali, Jesus viu o sofrimento de sua mãe e dos discípulos a quem amava perto dela. Jesus então diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho, né? Está em João capítulo 19, 26. E diz ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. Está em João capítulo 19, versículo 27. A partir daquele momento, João recebeu Maria em sua casa, né? Vai falar do versículo 27. Segundo o pastor Maurício Ferreira, em 1997, João passou a cuidar da mãe do Salvador, pois já estava devidamente preparada para tal missão. Era agora o apóstolo do amor. Então, vamos explicar um pouco aqui esse tópico 3.1 aqui, né? Vimos que quando Jesus estava sendo levado na cruz do Calvário, ele viu os seus discípulos ali, viu João, viu sua mãe e ainda ele pôde falar para, para João que ali estava a mãe dele e pôde falar para a mãe dele que ali estava o seu filho. Ou seja, eu vejo esse momento em que quando a gente perde um ente querido, quando você perde um ente querido seu, fica um vazio no seu coração, né? Que ninguém mais pode suprir essa dor que você está passando. Ou seja, quando Jesus viu esse momento que iria acontecer com sua mãe, ele olha para João e fala: João, ali está sua mãe. E ele olha para sua mãe e fala: Maria, mãe, ali está seu filho, querendo falar que o que está acontecendo comigo agora, essa dor que você está passando de perder um ente querido como filho, João vai suprir essa necessidade sua. Ele estava confiando tanto no amor de João que parecia que quando Jesus olha para João, ele vê as próprias características de Jesus em João, entende?
ele confia tanto no seu discípulo João, pelo amor, pelo cuidado que ele tem, porque é ele quem passou mais tempo dos seus discípulos ao lado de Jesus, que ele vê o amor que João tem para cuidar da mãe de Jesus, né? E para suprir essa perda, essa angústia depois de ver o seu filho na cruz do Calvário, né? Só que, só que no mesmo tempo, né? Ele fala assim, ó, fez provisões para sua mãe nos últimos momentos, né? Aí ele fala, o comentarista fala, até o tempo em que seus irmãos assumissem a responsabilidade para com ela, como verdadeiros seguidores dele. Ou seja, João, ele teria que ter uma mente em ver os discípulos de Jesus com responsabilidade de levar o evangelho de Jesus e passar esse fardo também de ajudar a mãe de Jesus, é, passar essa confiança para a mãe de Jesus, né? Passar esse conforto depois da perda do seu filho. Então, ele vai falar aqui em Atos, capítulo 1, versículo 14, quer ver? Eles sempre se reuniam todos juntos para orar, com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos deles, ou seja, a mãe de Jesus estava com outras mulheres e os seus discípulos e João em uma casa orando, né? Lembrando da morte de seu filho e vendo que aquelas pessoas ali, vendo que os discípulos queriam continuar o ministério que Jesus tinha iniciado. Glória a Deus por isso, né? Que verdadeiro amor que Jesus encontrou em João e que João pôde captar todas as características, acredito eu, de Jesus Cristo, né? O foco aqui não é João, mas sim em podermos captar esse amor que Jesus tem por nós e que nós somos a imagem e semelhança dele. Se você entende que nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, você, se você ama a Deus, você também ama o próximo, né? E se você não ama a Deus, não tem como você não amar o próximo, né? E vimos aqui que João foi transformado por passar, por ficar sempre do lado de Jesus. O tópico 3.2, né? Olha lá. João escreve sobre o amor. Agora vamos ver João escrevendo sobre o amor. Não há dúvidas de que Jesus ensinou lições valiosas sobre o amor aos seus discípulos. E aprendei de mim, está em Mateus 11, 29. No entanto, João se destacou grandemente no aprendizado desse amor maravilhoso e demonstrou isso enaltecendo a virtude do amor em seus escritos. João ficou conhecido como o discípulo do amor, que é essencial aos seguidores de Cristo. João aprendeu junto à fonte. Ele experimentou o amor de Jesus e amou a Jesus em seus ensinamentos. Então, vimos aqui nesse tópico 3.2 que ele descreve, né, que João aprendeu direto com a fonte, né? E quem era a fonte? Jesus, sobre amor. Ele estava sempre ali, ao lado de Jesus, aprendendo a lidar com as pessoas, aprendendo a ver certas situações que às vezes a gente faria errado e ver que Jesus só demonstrava amor e carinho, afeto pela pessoa, né? E é como nos dias de hoje, né? Quanto você mais busca a Jesus, mais busca aprender sobre a palavra de Deus, ele vai moldar você de tal forma que você
vai ser uma luz na vida para outras pessoas, mostrando que Jesus moldou você de tal forma que você está esbanjando esse amor com os outros e falando de Jesus para os outros. Glória a Deus, né? E era isso que João tinha, né? No final do comentarista que fala, João descobriu o amor, manifestou-o durante o ministério de Jesus. Então ele conseguiu manifestar esse amor que ele tinha dentro dele para os outros, né? E mais tarde transmitiu às igrejas da Ásia. Então João tinha uma missão. João tinha o que? O amor que sempre esteve do seu lado, que era Jesus, né? Ele pôde transmitir essa mensagem que Jesus anunciava, né? Ele pôde continuar essa missão. Tópico 3.3 aqui, né? O amor evidenciado em cartas. Em suas cartas, João expressou o amor de Deus, referindo-se aos seus leitores como amados ou filhinhos, né? Que vai se encontrar em diversas páginas aqui do livro de João. Essa maneira amorosa de escrever e viver fez João ficar conhecido como apóstolo do amor, porém, não qualquer amor, mas o amor de Deus, porque Deus é amor, né? Então vamos explicar um pouco desse tópico 3 aqui, né? Esse tópico 3 aqui, em suas cartas, né, na passagem de João aqui, ele dá bastante ênfase às palavras amados, filhinhos, amor, porque ele foi conhecido como apóstolo do amor por causa disso, que em suas cartas ele sempre queria demonstrar o amor de Deus, queria sempre demonstrar o amor de Jesus, e é dessa forma que nós hoje temos que falar sobre Deus. É sempre demonstrando também o seu amor, o seu afeto pelas pessoas e sempre levar isso conforme João nos ensina aqui. Da mesma maneira que ele quer te corrigir, mas ele quer te corrigir porque ele ama você. Ele faz isso porque ele quer que você seja a imagem dele, né? O comentarista diz aqui assim também, ó, João versou sobre o amor o caminho mais excelente. Ele destacou o amor como o caminho para se conhecer a Deus e demonstrá-lo aos irmãos. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. João diz que a razão de nosso amor a Deus é porque ele nos amou primeiro. O ensino do apóstolo do amor permanece como um farol iluminado nos nossos corações, né? Então ele fala que ele dá tanta ênfase no amor de Deus porque quando você reconhece esse amor de Jesus, é como um farol que ilumina em nossos corações e que quando você tem um farol tão forte, você quer mostrar, você quer passar esse amor que Deus tem te dado, que você tem conhecimento da palavra de Jesus e você quer mostrar, pregar a palavra dele, né? Sair pregando para qualquer ser humano, né? E é esse amor que João teve aqui. Então, o que eu ensinei aqui, né? João foi contagiado por um tipo de amor que o seguiu até o fim de seus dias, o amor de Deus. Conclusão: o discípulo João teve sua vida transformada a partir do momento que ouviu e entendeu ao chamado do Senhor Jesus Cristo para ser seu discípulo. Está em Mateus 4. E conforme caminhava com Jesus, ele foi aprendendo, sendo corrigido e aperfeiçoado, né? Então ele aprendeu, ele foi corrigido e aperfeiçoou aquilo que ele tinha aprendido. Mais tarde, João se tornou um dos seus instrumentos do Espírito Santo no Evangelho e na edificação da igreja, né? Que o mesmo Espírito continuou operando hoje em cada membro do corpo de Cristo.
e nos fazendo agentes evangelizadores e edificadores para a glória de Deus. Então, se você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, é por causa que João teve esse amor ensinado por Jesus Cristo, que é o nosso espelho, né? Que ele pôde trazer esse outro lado, né? De conhecermos o amor de Jesus, né? Às vezes, quando Jesus estava do lado dele ali, papeando com João, e João foi captando isso e gravando em sua mente para que nós possamos hoje estar aqui aprendendo e fazendo as mesmas coisas que João fez, que é passar o amor de Jesus Cristo, que foi morto na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus. Espero que vocês sejam transformados por esse ensinamento abençoado por Deus. Não esqueça de compartilhar, curtir, né, esse canal. E que qualquer dúvidas, comentário, podem postar aí, que eu vou estar sempre atendendo vocês aí no mais carinho possível, né? Com bastante carinho, bastante afeto e poder responder vocês aí do outro lado. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.